Desde miúdo sempre tive um sonho de fazer a diferença, né? Deixar algum legado, de alguma forma. Abracei muito cedo as artes, fazia os meus bonecos de barro, gostava de correr e sendo um filho de um desportista, mas que acabou não entrando no futebol, né? Mas a minha vida foi esta sempre no seio do desporto e das artes. Comecei com taekwondo, com alguns amigos, em 98, e depois acabei conhecendo algum pessoal da capoeira e foi uma arte que penetrou na minha alma e até hoje ativo, não é? E ao longo dos anos, abraçada a capoeira também veio a questão do design gráfico. A princípio gostava muito de cerâmica, mas acabei abraçando a área gráfica, que era tudo relacionado à arte, ao desenho, mas tudo isto caminhou junto. E consegui fazer a Escola de Artes Visuais em 2002 e fiz a minha tese em 2003, onde passei a trabalhar mais à frente. Acabei descobrindo uma outra parte do desporto também que acabou tomando conta, né, do meu coração, que foi o fisiculturismo. No início começou com uma brincadeira entre amigos e treinar. A partir de 2019, 2020, comecei já a levar um bocadinho mais a sério. Foi quando depois, em 2021, acabei fazendo a minha primeira competição no hardbody, onde não tive nenhuma classificação, fiquei bem frustrado, mas não desisti e voltei em 2022 a participar do Profinga Classic também, que já estava com o melhor shape, mas acabei não atingindo os meus objetivos, não é? A categoria da Men's Physique, para o meu shape, não se enquadrava 100% ali. Então tinha que fazer um outro tipo de treinamento. Acabei em 2023 entrando já na categoria Muscular Physique, pelo conselho de alguns coaches, né? Por que é que tu não experimentas a Muscular Physique? Tens um corpo mais... Eu não queria entrar no bodybuilding, mas podia entrar na Muscular Physique. Então, em 2023 consegui ser campeão da Muscular Physique, que marcou a minha parte dentro do fisiculturismo. E na capoeira foram várias fases da minha vida que marcaram, mas a mais importante, acredito eu, que foi a minha primeira viagem para o Brasil em 2004, quando tive o convite de um dos mestres que esteve cá, e fui lá competir, representar a nossa bandeira, e nas duas competições que eu fiz em São Paulo e Rio de Janeiro, acabei conseguindo o segundo lugar. Não foi muito falado, não sou muito de falar, então acredito que muita gente não saiba disso. E em 2013 eu tive a minha graduação de mestre de primeiro grau. Foi quando recarreguei as baterias e comecei a ter outra postura, outra responsabilidade com a capoeira. E nesse percurso organizei muitos eventos e muitas rodas, tentando divulgar a capoeira, tentando trazer a conhecer as pessoas, né? O que é essa arte, que é uma arte afro-brasileira, não é uma arte brasileira como muita gente pensa. E por aí foi andando. Em 2025 eu organizei o primeiro campeonato a nível nacional. Posso assim dizer que foi internacional porque houve a presença de alguns convidados estrangeiros. Foi um campeonato que envolveu vários atletas a nível do país, inclusive teve lá o Ministério do Desporto também. E este ano também, em 2026, haverá a segunda edição. Existe muita coisa que eu poderia falar aí sobre o meu percurso, né? E no fisiculturismo também sou o criador, o fundador da marca Ueda. Creio que muita gente que está ligada ao fisiculturismo conhece, muitos amigos e atletas conhecem a marca. E no seio da capoeira também criei outra marca que é a Dendê Capoeira. Chamo-me Edson da Silva Almeida. Na capoeira conhecido como Lagarto, Mestre Lagarto. E no meio do fisiculturismo conhecido como Eda, que é o esquevengo, que muita gente conhece aí. Sou moçambicano, de 43 anos. Quando e como foi o seu primeiro contato com a capoeira? Foi quando a minha sobrinha convidou-me para assistir uma aula de capoeira, ali no INEF, que hoje é a Faculdade de Educação Física, né? Isso foi mais ou menos junho de 99. Conheci a nossa mestre de memória, mestre Marina. Foi lá que eu tive o meu contato com a capoeira. E nós treinámos no INEF. Quais foram os maiores desafios para fundar o grupo Mando de Palmares, na época o primeiro grupo mais sonante de capoeira no país? Quando comecei a capoeira, fiz parte do grupo Ginga de Maputo. Foi o primeiro grupo de capoeira em Moçambique, onde tive lá mais ou menos um ano, pelas condições das mensalidades, não é? Eu acabei parando um bocadinho com os treinos. E nessa paragem acabei conhecendo o Mestre Santos, que acabava de chegar do Brasil. Vinha com uma outra forma, né, de fazer capoeira, despertou uma curiosidade em mim. Acabei também engrenando no grupo Arte Viva, estive lá por mais de um ano
E em 2002, pelas mesmas questões das mensalidades, acabei fazendo um treino com um colega meu, né, na Manhanga, que era feito nas terças e quintas, e foi aí que nasceu o Grupo Mando de Palmares, porque depois de algum tempo começaram a aparecer muitos praticantes, muita gente curiosa queria praticar capoeira, e houve essa necessidade de dar um nome e organizar aquele pequeno grupo que ali estava. E graças a Deus, em pouco tempo conseguimos tornar-nos um grupo bem grande, bem destacado, que na altura um dos grupos mais falados, né? Onde havia as rodas de capoeira, nas sextas-feiras. O maior desafio foi esse, com pouca experiência, ter que assumir um grupo na sua dianteira. Nessa época, a sociedade olhava a capoeira com algum preconceito, tabu, como era antes, como é agora? A capoeira sempre foi conhecida como uma luta brasileira. Então, logicamente, que nós, como africanos, sempre ficou aquela coisa, mas por que estão a fazer uma arte de fora? Então, havia sempre esse preconceito, por que não fazem as lutas ou as artes locais? Houve essa dificuldade em termos que explicar o que era capoeira, que não, ela tem raízes africanas, também é nossa. Ainda hoje, em alguns casos, ainda temos que continuar ainda a explicar isso, talvez com uma certa maturidade, por esse tempo que nós praticamos a capoeira. Hoje já podemos afirmar com mais firmeza que a capoeira é afro-brasileira mesmo, porque a cada dia conseguimos notar que existe uma essência africana muito forte nela. A dificuldade continua a ser a mesma, mesmo até para os próprios brasileiros, que muitas vezes contestam a capoeira como brasileira, foi desenvolvida no Brasil, como ela é conhecida hoje atualmente, mas as raízes de como ela começou é uma matriz africana. Neste todo o processo, o que mais lhe marcou profissionalmente? Em cada área sempre houve algo que marcou, mas acredito que dentro da capoeira, o que mais me marcou e me emocionou muito foi quando eu consegui fazer uma homenagem ao meu pai. Acredito que em 2018 fiz um troféu Martim de Almeida, ele sendo desportista, senti-me no dever de homenagear a ele. Então acho que foi um momento muito emocionante dentro da capoeira. Dentro do fisiculturismo foi quando eu consegui alcançar o primeiro lugar, né, a minha vitória como campeão em 2023. Dentro da área gráfica sempre foi ver que as pessoas gostavam da marca, sentiam-se bem ao vestir. Acredito que foram esses momentos que marcaram a trajetória. O que é ser grão-mestre de capoeira e o que esse título significa para si? Bom, eu não sou grão-mestre de capoeira, eu ainda estou no meu percurso, não é, caminho da última graduação. Agora estou na segunda graduação, no nosso sistema são 10 anos para cada nível. Então eu tive o meu primeiro nível em 2013, 2023 fui ao Brasil para fazer a troca de graduação. Acredito que o título de mestre deve ser acompanhado com trabalho, para que ele signifique alguma coisa, porque a gente vê muitos mestres, não só da capoeira, mas a nível das artes, que muitas vezes se acomodam naquela graduação, querem impor um respeito, mas que a nível de trabalho não fazem um trabalho a desejar. Então acredito que o mais importante em ser mestre é eu poder contribuir muito mais ainda com aquilo que eu posso dentro da capoeira, que é poder promover mais eventos, promover mais intercâmbio entre os capoeiristas, poder participar mais de rodas, não só a nível de Moçambique, mas também na África do Sul, no Brasil, onde eu tive a oportunidade de poder também estar lá e contribuir, deixar o meu trabalho. Então acredito que essa é a essência de ser mestre. Sua maior conquista e seu maior sonho? Acredito que a minha maior conquista ainda está a caminho e o meu maior sonho não tem muito a ver com o desporto, né, com as áreas que eu atuo, mas é ver o Moçambique melhor. Esse é o meu maior sonho, poder orgulhar-me do meu país e ver que realmente há pouca fome, que as pessoas conseguem ter o mínimo para comer, conseguem praticar um desporto. Esse é o meu maior sonho, é ver que o nosso país cresceu e que tem menos pobreza. Nomes sonantes de atletas que já formou? São vários, não é? Alguns a gente vai formando indiretamente, não é? Que acompanham o nosso trabalho, e são vários capoeiristas. Tem aí o professor Biscoito, tem o professor Machado, tem aí o professor Muzerewa, muitos outros que passaram pelo grupo, né? E que agora infelizmente não estão ativos. Tem aí o professor Pequeno também, que é um dos capoeiristas um dos meus alunos que eu mais admiro, pela capoeira, pela destreza que ele também carrega. São muitos passaram pela minha mão.
Fale um pouco desse lado do fisiculturista. Eu abracei um bocadinho tarde o fisiculturismo, mas consegui de alguma forma deixar uma marca, não é? Creio que muita gente apreciou um pouco o trabalho que eu fiz. Tinha vontade de ser um instrutor, mas acabei não conseguindo realizar isso. Mas já treinei com muitas pessoas nos ginásios. E dizer que é uma área muito boa, é uma área muito importante, que a velhice muitas vezes é por falta de treino. E através do fisiculturismo a gente põe o corpo em movimento, não é? Sempre. E fico feliz ao ver que o fisiculturismo hoje em dia está num patamar, e nós já podemos dizer que nós temos fisiculturismo em Moçambique, porque temos muitos atletas, mas a nível de eventos não tínhamos, né? Tínhamos poucos eventos, agora já conseguimos ter 2, 3 eventos anuais. Espero que assim continue, mais eventos, e que o nosso governo principalmente possa apostar mais nos nossos atletas. O fisiculturismo é uma área que requer muito investimento e muitas vezes bons atletas acabam desistindo por não ter essas condições. O que podemos esperar de si no fisiculturismo? Eu acredito que já não penso em voltar a competir. Agora estou a voltar a carregar os ferros, mas não pretendo voltar a competir. Eu não estive muito a fundo na área de fisiculturismo, como o Cazé, como Bruno Saraiva, como o Jerry, e como os outros atletas, o Profinga, que eles têm trabalhado mesmo, o Ivan Mabunda também tem trabalhado dentro do fisiculturismo, mas não sei se o futuro me possa trazer alguma surpresa, mas dentro do fisiculturismo só podem continuar a contar com a parte da marca UEDA, que vai continuar a ser produzida, mas como atleta, infelizmente, não tenho planos de continuar. De onde veio tanta inspiração para conciliar capoeira, musculação e sendo design gráfico de grandes marcas? Acho que é por ser tudo arte, e foi sempre aquilo que eu gostei de fazer, né? Que é desenhar, que é poder praticar desporto. E da capoeira para o fisiculturismo, praticamente é o meio caminho. Porque tanto um capoeirista tem que ter uma preparação física e o fisiculturista também precisa um pouco da capoeira. Esse é o segredo que poucos não sabem, mas a capoeira ajuda na formação de certas divisões musculares. Por exemplo, os oblíquos dos men de physique, para quem é capoeirista é muito fácil de obter, né? Pela própria ginga. Então era tudo sempre ligado, então não foi tão difícil assim conciliar essas 3 áreas. Das 3 profissões, qual delas te sustenta? A única que pode dizer que me sustenta é o design gráfico. É onde eu consigo fazer algum trabalho e ser remunerado. Quando eu fiz o culturismo, nunca tive remuneração. E com a capoeira, já houveram alguns tempos que eu ainda tinha a mensalidade dos alunos, mas são novos tempos e não tenho vivido com a capoeira. Tenho organizado alguns eventos, mas por conta de falta de apoios, os valores coletários sempre acabam indo para o investimento do próprio evento. O design gráfico é a única coisa que me dá sustento, posso assim dizer. No nosso país, pelas condições atuais, não dá para viver bem com uma área só. Acredito que todas as pessoas que estão bem posicionadas financeiramente têm mais de uma atividade. O design, ele sim proporciona um bom salário, dependendo de como a gente atua, como a gente trabalha, como a gente organiza a empresa. Mas já quem consiga, através do design, só conseguir manter a sua família, conseguir ter uma vida boa. Mas eu ainda acho que é um bocadinho difícil. Os nossos clientes nem todos querem qualidade. Muitos querem, às vezes, um serviço, querem resolver aquela questão do serviço e sair dali. Nunca dependi de uma única área. Eu, além de designer, além de capoeirista, além de produzir camisetes, também tenho criação de peixes ornamentais, tenho também criação de pombos e por aí fora. Um bocadinho ali a gente vai fazendo esse pequeno salário que ajuda a sustentar a casa. Qual é o seu top 2 dos melhores atletas, top 2 dos melhores treinadores nacionais? Tem alguém que eu admiro muito, né, que é o Miguel, que é um dos poucos que mantém o fisiculturismo. E como ele começou, eu conheci o Miguel quando ele ainda não tinha as condições mínimas para poder praticar fisiculturismo. Mesmo assim, ele nunca deixou-se levar, nunca desistiu. Para mim, ele está num dos tops 1 dos atletas. E temos também o Cazé, que ele tem promovido muito trabalho, não só como atleta, e trouxe muitas medalhas. É o maior medalhista que nós temos a nível do desporto fisiculturista, né? Agora, dos coaches, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários coaches, né?
e cada um deles deixou um bocadinho de si. Não tem assim um top 2, mas falando daqueles que trabalharam comigo, tenho aí o Bruno Saraiva e tenho uma Batata. Artes marciais por amor, status ou por dinheiro? Sempre foi por amor, tudo que eu fiz acima de qualquer coisa sempre foi por amor. Talvez que por isso que a gente não olha muito pelo dinheiro, né? E negócio tem que se olhar para o dinheiro. A gente pode gostar até, mas tem que olhar para o dinheiro para que a coisa corra muito bem e flua. Mas todas as minhas áreas sempre foi por amor. Agradecer a todo o pessoal da capoeira que tem incentivado, mesmo quando às vezes a gente tem vontade de desistir. Não é fácil cuidar de família, cuidar de grupo, estar presente em vários eventos, mas aqui estou e ainda tenho muitos projetos ainda por realizar. Agora tenho aí o projeto Peleja de Bamba na segunda edição, que será em Nampula, em setembro, e estou nessa corrida do patrocínio, né, de apoio. Não é fácil preparar projetos sem condições. Podem continuar a contar comigo, que estarei a dar ainda o meu máximo para que a capoeira continue uma arte reconhecida a nível do país, não só a nível da África também. E dentro do fisiculturismo, se houver a oportunidade de poder também contribuir com alguma coisa também, podem contar comigo. Forte abraço a todos e obrigado.